a mais nobre missão, mas também talvez a mais árdua, é o exercício da paternidade. É o exercício de ser pai, de deixar um legado, de deixar uma história, de deixar realmente algo que se torne um espelho, se torne uma verdade, se torne uma mudança de hábito, de coração, de andar, de caminhar sobre a terra, exercendo aquilo que o teu pai foi e os teus avós foram. Hoje a Aline preparou ali não sei como chama, as fotos. E essas fotos tinham o meu avô, meu pai, eu, o meu filho e o meu neto. 5 gerações. E eu ali pude ver que o meu avô, ele não deixou riqueza para o meu pai, não deixou uma herança. O meu pai me deixou algo, mas nem tanto. E eu olhei para o meu filho, já pude deixar algo a mais para eles, ainda em vida. E ele, materialmente, deixando alguma coisa para o seu filho também. Mas, de tudo, o melhor é a ministração, é o caráter impregnado que vinha lá do meu avô, que veio para o meu pai, que veio para mim, que vai para o meu filho, e que vai para o meu neto, que vai para os meus bisnetos. É isso que deve ser. Quando nós vimos aqui esse rei, esse homem que começou a reinar, Ezequias, começou a reinar com 25 anos de idade. O seu pai, Acaz, foi um rei mau, foi um rei que fez coisas erradas, que colocou deuses dentro de Jerusalém, mas Ezequias não. Ezequias conserta o templo do seu pai, ele faz a diferença, e ele muda, ele planteia. Se nós formos ler antes, quando a nação da Síria, ela vem, domina as 10 tribos de Israel e cerca Jerusalém. Ezequias, ele levanta um clamor, levanta um jejum. E se tu vê no capítulo 19, 35, quando Deus manda um anjo, e mata ali 185 mil. Um anjo. Por um clamor, por um levantar. Então, Ezequias tinha intimidade com Deus. E ele, nesse tempo, com 39 anos de idade, 2 situações difíceis para a sua vida. O levantar de Senaqueribe contra a vida dele, contra o reino de Israel, e uma enfermidade, uma chaga, uma úlcera. E esse homem recebe a visita de Isaías, profeta, e a palavra era contundente, era uma palavra de morte, era um decreto de morte para a sua vida. E aquele rei, não lhe sobrou nada a não ser uma parede, a qual ele vira, a qual ele clama, ao qual ele chora, e diz: Senhor, eu tenho feito bem aos teus olhos, eu tenho consertado aquilo que meu pai deixou de errado, eu tenho mudado aquilo que veio errado do meu pai, eu tenho colocado a nação de Israel na tua presença. E nos diz a palavra que Isaías ainda estava ao meio da cidade, ao meio do pátio, quando Deus diz a Isaías: volta, e diz para Ezequias que eu tenho visto o seu choro, eu tenho visto o seu clamor, eu tenho visto o seu coração contrito, e eu vou acrescentar 15 anos de vida. E volta o profeta,
e fala a Ezequias aquilo que Deus tinha mandado. E Ezequias pergunta: olha, profeta, como saberei que isso é verdade? Que ao terceiro dia eu estarei subindo ao templo do Senhor. Então o profeta diz: olha, para tu que entendas e para que tu veja que é verdadeiro aquilo que eu vou fazer na tua vida, eu vou mudar, você pode escolher. A sombra, o tempo anda 10 graus para frente ou 10 graus para trás. E o rei Senaqueribe diz: olha, Ezequias diz: para frente parece que é mais fácil, então volta. E Deus muda, Deus traz o tempo para trás. Olha a ordem, como que a terra parasse e voltasse, para mostrar ao homem que Deus está com ele, para mostrar ao homem que Deus estava com ele. E aí nós vimos que o rei Ezequias, para você ter uma ideia da grandiosidade desse acontecido, essa notícia se espalha pela terra. E lá na Babilônia, um reino distante, eles ouvem falar deste acontecido, da cura desse homem, desse rei, e que o tempo volta como um sinal daquilo, da manifestação de Deus sobre a vida dele. E lá, o rei da Babilônia manda os seus mensageiros com presente, com carta. E aí Ezequias vai mostrar lá no capítulo 20, versículo 12 e 21, nós vamos ver: naquele tempo enviou Berodac-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e o presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhe deu os ouvidos e mostrou toda a sua casa, e o seu tesouro, a sua prata, o seu ouro, especiarias, os melhores ungüentos, a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que Ezequias não lhe mostrasse, nem a sua casa, nem todo o seu domínio. Esse homem mostra toda a sua riqueza, esse rei mostra toda a sua casa de armas, o seu tesouro, o seu ouro, a sua prata, mas em momento algum ele faz menção do que Deus tinha feito na vida dele. Em momento algum Ezequias faz menção daquilo que Deus tinha feito na sua vida. Ele abre as portas da sua casa, ele abre a porta do seu palácio a pessoas estranhas e mostra tudo que tinha, e se engrandece em si mesmo, infla o seu ego e esquece de dizer quem era o autor de toda a sua riqueza, quem era o autor da sua saúde, que era o autor que tinha lhe dado tudo aquilo e que tinha lhe colocado como rei daquela nação. Aí o profeta Isaías vem ao seu encontro. Lá no 14 diz que então o profeta Isaías veio a Ezequias e ele disse: o que disseram aqueles homens? De onde vieram? E disse Ezequias: vieram de um país muito remoto da Babilônia. E disse ele: que vieram à tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa veio, coisa nenhuma há nos meus tesouros que não me mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias que tudo quanto houver em tua casa, o que tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda os teus filhos, que procedem de ti, que tu gerastes, tomarão para que sejam núcleos no passo do rei Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz, em verdade?
A loucura tomou, aparentemente dá a impressão que a loucura tomou conta de Ezequias. Porque, escutando a palavra do profeta, o profeta dizendo: olha, esse reino que hoje chegou aqui vai se tornar tão grande que um dia eles vão entrar pela porta de Jerusalém, vão tomar os teus tesouros, o que você entesourou e aqueles que vieram dos teus pais, vão pegar os teus filhos, eles vão ser eunucos e vão servir no palácio que Deus dava para nós. Ezequias diz a palavra que ele pensou: não será nos meus dias. Meus dias serão de paz. Como que dizendo: importa que eu viva bem, importa que eu esteja bem, importa que nos meus dias eu viva bem. Não importa os que virão. Você imagina eu olhar para o meu filho e dizer: importa que eu viva bem agora, importa que eu esteja bem agora, importa que eu esteja numa boa mesa, que os meus filhos não sejam eles que se virem, eles que lutem, eles que se arranhem como puderem. Foi isso que fez esse rei. Ele não se importou com a geração que viria para frente. Ele não se importou com aqueles que estariam vindo após ele. Ora, no 20 diz: ora, mas nos atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez piscina e aqueduto, como por vir a água à cidade, porventura está escrito no livro de Crônicas, rei de Judá. E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Efzibá. Meus amados irmãos, Manassés começa a reinar com quantos anos? Quantos anos Deus deu para Ezequias? Então, Manassés nasceu 3 anos após Deus ter ampliado os dias de Ezequias. Ele conviveu com esse menino 12 anos. Quando nós lemos lá no capítulo 20, o primeiro versículo, a palavra mais contundente que diz ali é: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a sua casa. Meu irmão, Deus não estava falando para Ezequias acumular ouro, não estava falando para Ezequias acumular prata, não estava falando para Ezequias acumular cereais, não estava falando para Ezequias engrandecer o seu reino, comprar terras, ampliar. Não. Põe em ordem a tua casa. Deixa um legado para os teus filhos. Deixa um legado para a tua família. Deixa uma história de caráter, de hombridade. Deixa aos teus filhos aquilo que melhor é. Ensina quem é o Deus de Israel. Ensina aos teus filhos quem é o santo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que foi com Davi. Ensina isso à sua família, Ezequias. Era isso que Deus estava falando a esse homem. Era isso. E Manassés vem a ser o pior rei de Judá. Manassés, ele coloca ídolos em todos os bosques de Israel, coloca deuses dentro do templo de Jerusalém. Ele vira um feiticeiro, um adivinho. Ele fazia adivinho pelas nuvens. Loucura. Então, se tu for olhar no versículo 6 do capítulo 21, diz assim: e até fez passar o seu filho pelo fogo,
Olha o que Manassés fez. Ofereceu o filho no altar de sacrifício. Adivinhava pelas nuvens. Ordenou adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Meu amado irmão, pensa num trago. Pensa no homem idólatra. Pensa no homem que colocou o reino de Israel no chão. Tanto é, se você for olhar aqui em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 1, diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e sai. Nem que Moisés e Samuel. Sabe por que Moisés e Samuel? Porque Moisés e Samuel são os maiores intercessores da Bíblia, da palavra de Deus. Não houve como Moisés e como Samuel na intercessão, na oração. E Deus disse que nem que Moisés e nem que Samuel se colocasse na minha presença e orasse pela nação de Israel, eu não faria diferente. E olha mais. E será que quando disserem para onde iremos, dissereis, assim diz o Senhor, os que para a morte, para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os que para o cativeiro, para o cativeiro. Porque estar-eis em 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar, e com os cães para os arrastarem, e com as aves do céu e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Agora olha aqui, no 4. Olha no 4. Entregá-lo-eis ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés. Filho de quem? Rei de? Por tudo quanto fez em Jerusalém. Você está vendo? A desgraça. O cativeiro da Babilônia, meu irmão, nasceu dentro da casa de Ezequias. O cativeiro babilônico nasceu dentro da casa do rei Ezequias. Olha a gravidade de que o pai omisso, um pai que não fala a verdade. Meu amado irmão, olha o que aconteceu com a nação de Israel. Manassés já tinha morrido fazia tempo. Jeremias está profetizando isso aí às vésperas do cativeiro babilônico. Fazia anos já. E Ezequias tinha ido, e Manassés tinha ido. Mas a palavra de Deus, ela não volta atrás. Muitas vezes, e nós olhamos isso, quando olhar, se você olhar, Davi ganhou o mundo, mas perdeu a família. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a família. Nós vimos que temos um propósito na terra. Moisés tinha um propósito. O propósito dele foi libertar o povo do Egito. Josué conduziu o povo à terra prometida. Davi unir a nação de Israel, o reino de Israel. Salomão construiu o templo. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Pedro falar a judeus e gentios. Paulo levar a palavra de Deus a todo o reino, toda o mundo romano da época. Nós temos propósito. O propósito de Abraão
Qual era? Lá no em Gênesis 18, capítulo 18 de Gênesis, versículo 18 e 19. Eu vou colocar aí. É o fato que Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos da sua casa que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Meu amado irmão, Abraão morreu com 175 anos de idade. Abraão foi pai aos 100 anos de idade. Seu filho Isaac casa com a Rebeca aos 40 anos de idade. Então Isaac e Abraão já tinham 140 anos. Isaac ora por Rebeca, que era estéril, 20 anos. Então Isaac é pai aos 60 anos. Abraão é avô aos 160 anos. Abraão morre com 175. Abraão convive com seus 2 netos, Jacó e Esaú, 15 anos. Porque tinha uma promessa sobre a vida dele, de fazer com que os seus filhos e os filhos dos seus filhos ouvissem quem era Deus. Irmão, não importa o tempo, não importa os anos, mas que os teus filhos, meu querido pai, eles possam ver em você a figura de Deus, possam ver em você o caráter de Deus. Eu tenho uma alegria muito grande. O pai aos 19 anos de idade, muito jovem, 19 anos de idade, já era meu pai, ali já era mamãe. E o Júnior foi o filho primeiro, depois veio Abel. Mas algo me aconteceu logo após o nascimento do Júnior. Eu conheci um promotor de justiça de São Paulo, um pastor. Ele chamava-se Walter Rogato. E esse homem teve um chamado muito interessante. Ele era cristão, era crente da Assembleia de Deus lá de São Paulo. E ele recebia as crianças, os adolescentes, para definir os lugares para onde essas crianças iriam ser mandadas. E um certo dia, ele recebe um menino de 9 anos de idade. E quando esse menino entra ao fórum, entra a sala dele, a sala da promotoria, e o Espírito Santo começa a incomodar ele, começa a incomodá-lo. E quando ele vai ver qual é o caso do menino, ele primeiramente achava que era uma criança abandonada, menor infrator, menino que estava órfão, coisa, né, parecida. E ele começa a ver, e ele vê que o menino estava ali porque aos 9 anos de idade tinha matado seu pai. Era um assassino, aos 9 anos de idade. E Deus fala ao Walter Rogato, ao pastor Val, que ele cuide desse menino, abre uma casa para cuidar de meninos e meninas. E ele abriu uma casa lá em São Paulo para meninos e meninas. E eu acabei conhecendo ele porque eu levei a minha cunhada para lá, que tinha problema com drogas. E o tio Daline mora em São Paulo, é pastor na Assembleia de Deus lá em São Paulo. E disse para o meu sogro: ó, traz a Anne para cá. Eu fui levar a Anne lá em São Paulo, fui junto com o meu sogro levar ela, para que ela fosse para esse centro de recuperação lá. Veio para os quartinhos do psiquiatra, para esse corpo. E ficamos amigos desse casal. Esse casal veio visitar meu sogro aqui, passou por minha casa. E o Júnior era recém-nascido. E ele, conversando na sala, nunca esqueço disso, uma casa que eu tinha ali na Rua dos Vinhos, que é o meu escritório hoje.
Eu sentado na sala com ele, e o quarto do Júnior, estava o bercinho, quase frente assim, na porta da sala. E o Júnior chorou lá, e ali foi lá com ele lá. E aí o Walter disse: rapaz, eu vou falar algo para você. Então, o menino chorou agora, e eu vou dizer que começou a acontecer com meus filhos. Quando eu me envolvi com esse movimento das crianças, de guardar as crianças, de cuidar das crianças, de ter um lar para as meninas, um lar para os meninos, os meus filhos começaram a ser atormentados por espíritos. E à noite eles não dormiam, eles eram incomodados, eles se levantavam, eles se batiam na cama, eles choravam, eles gritavam. E eu comecei então a orar pelos meus filhos todos os dias. Dobrava meus joelhos e comecei a orar por eles, e faço isso. E eu vou dizer para você, você é novo, você tem agora 20 anos de idade, 20 para 21 anos, e esse menino está com quase um ano de idade. Ore todos os dias pelo teu filho, dobra o joelho lá no quarto dele, ore por ele, ore por a tua esposa. E eu achei muito interessante aquilo. Eu disse: eu vou começar a fazer isso. E daquele dia em diante eu comecei todos os dias, antes de sair de casa, dobrar o meu joelho na cabeceira da cama da Aline, do lado da Aline, orar por ela. Ia no quarto do Júnior, orava pelo Júnior, colocava as mãos sobre a sua cabeça, o abençoava. E foi passando dos anos, nasceu a Bel, a mesma coisa, ia no quarto do Júnior e no quarto da Bel. Até os dias que eles se casaram e saíram de casa. Eu fiz isso. Se você falar com o Júnior, o Gabriel, perguntar do que eles mais lembram do pai, eu tenho certeza que eles não vão dizer de carro que ganharam, não vão dizer de casa que ganharam, de apartamento que ganharam, não. Eles vão dizer que ele levantaram e pisar nas lágrimas do pai. E ver o pai orando por eles, ministrando sobre a vida deles, todos os dias, até que eles se casassem e saíssem de casa. Todos os dias, oramos por eles, ministramos sobre a vida deles. Quando o Júnior foi casar, ele foi 2 dias antes, ou 2 dias antes para o hotel, os seus pegar lá, um dia antes, e eu fui no quarto dele, e ele estava já acordado. Eu abracei ele e disse: vamos orar junto. Hoje é o último dia para orar por ti. Você solteiro. Nos abraçamos, choramos aos pés daquela cama, naquela cabeceira de cama, naquele lado, que todo dia eu orava. Quando ele saiu, casou, às vezes, ou muitas vezes, eu me pegava entrando no quarto e via que o quarto estava vazio, voltava. Ia no quarto da Bela. Por quê? Porque, meu irmão, não podemos ser um Ezequias que não falou para Manassés quem era Deus. Aí, os ensinamentos que passam de geração em geração. Imagina o Samuel, porque muitas vezes, meu irmão, é muito fácil. Às vezes você é herói lá fora. Você é um amigo de todo mundo, amigo dos amigos. Samuel, ele foi um profeta tremendo. Se nós formos ver lá em Samuel, no capítulo 12, versículo 1. Então disse Samuel a todo Israel, e eu que ouvi a voz de tudo quanto me dissesse, constituísse sobre vós o rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós. Eu já me envelheci, enganeci, eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem boi ou tomei, ou a quem jumento tomei, a quem desfaldeia, a quem tenho oprimido, cuja não tenho recebido suborno.
com ele cobri os meus olhos e vou restituir. Então disseram: em nada nos desfaldasse, nem nos oprimisse, nem que recebesse coisa alguma da mão de ninguém. E lhe disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha que nada tendes achado em minha mão. E disse o povo: ele é o testemunho. Meu irmão, Samuel era um homem maravilhoso. Ele era juiz, ele era sacerdote, ele era profeta, era 3 em 1 em Israel. Esse homem nunca pegou dinheiro de ninguém, ele nunca recebeu suborno. E o próprio Deus se coloca como testemunha da sua vida, do seu caráter. Era um herói nacional. Samuel era um herói nacional. Era um homem, um modelo a ser seguido. Era um modelo a ser seguido. Ele, fora dos muros e dos portões da sua casa, tudo certo. Perante Israel, tudo certo. Mas olha, aqui no capítulo 8 de 1 Samuel, no versículo 1 ele diz: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Olha o erro. Ele podia escolher juiz sobre Israel. Quem escolhia juiz sobre Israel era Deus. Primeiro caso de nepotismo aí na Bíblia. Não podia, meu irmão. Quem colocava juiz sobre Israel era Deus, não era um homem. Aí, e o nome dos seus filhos primogênitos era Joel, e o nome do segundo era Abiá, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos um rei sobre nós, para que eles nos julguem como tem todas as nações. Como o cativeiro babilônico nasceu dentro da casa de Ezequias. O modelo monarca nasce dentro da casa de Samuel. Modelo teocrático. Deus é rei. Deus é o Senhor. Cai dentro da casa desse homem justo, fora dos muros. Às vezes, irmão, nós queremos ser o bacana, o amigo dos amigos, o cara legal, o filho do vizinho, o filho do tio, o sobrinho. Mas para os nossos filhos, como é que somos? Tem uma história que se contava muito na Assembleia. Eu ouvi muitos pregadores falando sobre isso, que tinha uma família e um dia a mulher e os filhos bateram na igreja. Quando o pastor chegou, eles estavam tudo na frente, a mãe com as 2, 3 crianças ali. O pastor olhou: que isso? E a mulher estava com uma sacola de roupa, umas trouxas, os filhos com um colchãozinho, cada um embaixo do braço. Não, pastor, nós viemos morar aqui na igreja. Vocês, qual história é essa? Vocês foram colocados fora de casa? Não. O que houve? Não, é que aqui o nosso pai é uma maravilha. Lá em casa ele é um espancador, lá em casa ele briga com a minha mãe, lá em casa ele não dá oi pra gente. E aqui dentro é tão bom que nós viemos morar aqui. Vamos morar aqui na igreja. Nós queremos nos mudar para a igreja, porque aqui o nosso pai é 10. Aqui ele é pai. Aqui ele nos abraça. Quando o Senhor manda abraçar os filhos, ele abraça a gente. Ele dá beijo quando o Senhor manda beijar. Esse sentido dos pais bacana é que aqui é maravilhoso. Então, meu irmão, que nós não venhamos ser
um Samuel, que foi um exemplo. Eu não estou aqui para julgar Samuel, longe disso. Mas é a palavra. Nós temos que entender que somos modelos. Somos modelos para os nossos filhos. Nós estamos vivendo, meu irmão, não precisa muita sabedoria, muita inteligência para entender o que está acontecendo nesse mundo. Nós vamos ver uma geração perdida. Os filhos estão perdidos. Os filhos dos filhos dessa geração estão perdidos. Se você vai para a Europa, você vai entrar em igrejas que já não são mais igrejas, são bares, são casas noturnas. Se você vai para a Inglaterra, berço do avivamento, onde Spurgeon, John Wesley, John Stott e tantos outros pregadores. Aí você vai para a América do Norte, Finney, Moody, homens que mudaram a Rua Azusa, mudaram e marcaram. Mas se você olhar dos anos 40 para cá, essas igrejas caem em decadência. Os jovens já não entram mais nesses lugares. O Brasil hoje vive algo que está levando a igreja um liberalismo, onde muitos pastores já estão falando que tem que atualizar a Bíblia Sagrada, que tem que trazer uma atualização sobre a palavra de Deus, para que aquele que vive uma vida errada possa se encontrar dentro da palavra de Deus, porque já não existe mais o confronto, não existe mais a verdade. É mais ou menos pode ser, talvez, olha lá, quem sabe. Não é bem assim. Tudo para ajeitar e acomodar a alma pervertida do homem. Então nós estamos vendo isso. Uma geração de pastores que viraram coach. Você vai em igrejas que você não sabe se você está numa clínica psicológica, na psicologia, autoajuda. E você vê tanta coisa. Aí, essa geração, daquilo que eu falei agora há pouco, é a geração do pois é, não é bem assim, talvez dá, isso não é bom, mas isso também não é mal. Isso também não é ruim, mas também é tão ruim assim. Tudo para ajeitar a alma cansada. Tudo para ajeitar o pecado. Por quê? Estamos vivendo aquilo que a pastora falou no começo. Uma geração de homens fragilizados. Homens que não têm mais coragem. Pastores que não têm mais coragem de falar a verdade, de confrontar o pecado, de falar que Deus é Deus. Estão virando Ezequias. Mas um dia, meu irmão, nós vamos ouvir a trombeta soar. Nós vamos ver o Cristo buscar a sua igreja. E nós vamos ver. Você acha que é à toa que está escrito lá, na palavra de Deus aqui? Profetizei no teu nome. Eu dava ajuda. Eu estava na igreja. Eu pregava. Eu falava do teu amor. Apartai-vos de mim, malditos. Eu não os conheço. Meu irmão, cara de piedade. Cara de piedade. Só cara. Lembra um dia, quem estava aqui vai lembrar.
dia que eu falei sobre o Vale dos Ossos Secos. Lembra como é interessante quando você vai no velório? O camarada está morto ali, gelado, e a turma cheia de olhos. Está tudo bonito, né? Até parece que está vivo. Hã? Você já não viu isso em velório? Chega lá, a viúva está no lado, chorando. Ao Chico chorando, daí chega o camarada lá, meu Deus, como está bonito. Estava com ele ontem. Aí está sorrindo, não está sorrindo? João, está sorrindo? Parece que está vivo. Só parece, meu irmão. Nós estamos mortos. É isso que está aí. Muito erro de pastores aí, pregadores, de omissos, e pais também, irrelevantes, que não mostram a verdade dos filhos, que vão pagar um preço, porque um dia, aqueles filhos vai virar um Manassés, vai colocar deuses estranhos dentro do templo da igreja, como colocou Manassés. E é isso que nós estamos vendo hoje, né, gente? Manassés por todas as nações, colocando deuses estranhos dentro dos templos. É isso que nós estamos vendo. E que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua vida. Que nós possamos ser pais de caráter. Que nós possamos ser homens fortes, não fragilizados, não fracassados, não derrubados, não, mas que tenhamos, quando eu vejo meu neto, coisa mais linda, irmãos, que eu esqueci, eu estava em casa, eu levanto todo dia muito cedo, e guardo, eu estava lá na cozinha, depois de escrever um bilhetinho para mim, eu tenho uma Bíblia que fica ali em cima da mesa, no balcão, eu comecei a ler. Mas antes eu peguei o telefone, apitou ali, aquele apitozinho do telefone, e eu fui olhar o que era a mensagem. Era o Samuel que tinha postado no status. Todos os dias ele posta um versículo bíblico. Todos os dias, com 13 anos de idade. Isso é uma geração, meu irmão. Aí eu fiquei feliz da vida. Todos os dias ele coloca uma mensagem. Todos os dias. O status dele. 13 anos. Mas sabe o que é a verdade? Sabe quem é Cristo? Já se batizou nas águas. Por quê? É o legado que eu quero deixar para os meus filhos. Os filhos dos meus filhos. E para os filhos dos filhos dos filhos. Para que eles possam entender quem é Deus. Eu não quero ser um Ezequias, esquecer da bondade de Deus sobre a minha vida. Eu não quero esquecer de quem é Deus na minha vida, do que Deus fez e o que fará ainda, por minha vida, por minha casa, pelas gerações que virão após mim. Amém, igreja? Amém. Levanta a igreja. Eu queria orar por você, papai. No teu dia. E se você deseja, eu gosto daquele passo de fé. Eu sou ainda um tempinho mais antigo. Eu gosto de orar. Quando você sai do seu lugar, você está dizendo, eu creio na palavra de Deus. Então os paizinhos aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero estar sobre a tua vida. Para que você escolhe o pai que teus filhos precisam, o avô que teus netos querem, o bisavô que os teus bisnetos precisam. E quando tu fores embora, quando eu for embora, os meus netos, os meus bisnetos, posso falar de mim com alegria, posso falar de você com alegria. Posso dizer do homem que você foi na terra. Posso falar que você foi
um pai que mostrou o caminho do céu para eles, que você ministrou sobre Deus, sobre a sua vida, que você possa fazer parte daqueles que vão fazer a diferença nessa terra. Que os nossos filhos, meu irmão, sejam preparados para mudar a história dessa terra, para mudar a história dessa cidade, para mudar a história dessa nação, desse estado. Que a tua geração, meu irmão, seja uma geração que confronte o pecado, mas não se abstenha da verdade. Que seja uma geração que tenha uma mente aberta para a verdade e não uma mente cauterizada para o pecado. Que a tua geração, meu amado irmão, possa ser uma geração abençoada. Eu quero profetizar sobre a tua vida, eu quero orar sobre a tua casa. Coloca as tuas mãos para cima, igreja. Vamos orar por esses homens. Vamos ministrar sobre eles. Deus maravilhoso e Pai, que esses homens que aqui estão, esses pais que aqui estão, eles possam ter a alegria, Senhor, de ver os filhos dos seus filhos, as suas gerações, Senhor, sendo abençoadas, sendo uma geração que vai mudar a história de Balneário Camboriú, que vai mudar a história de Santa Catarina, vai mudar a história do Brasil, vai mudar a história de nações na terra. Que esses corações dos filhos se convertam ao coração dos pais, que nós possamos ter uma geração forte, de homens fortes, de homens de caráter, homens que façam a diferença dentro da sua casa, dentro do seu lar. Que eles sejam homens, Pai, para mudar a geração que vem à frente, Senhor. Que nós possamos ser lembrados, Senhor, por fortaleza e não por fraqueza. Que nós possamos ser lembrados por homens que têm a história de Deus cravada ao coração. Que nós possamos ter, Senhor, a nossa mente aberta para a Tua Palavra. E que nossos filhos possam ter, Senhor, as suas mentes abertas para a Tua Palavra também. Que nós possamos levar a Ele, Senhor Jesus, ao céu. Que nós possamos levar a Ele a Cristo. Que nós possamos levar nossos filhos e dos filhos, Senhor, a Tua presença. Que nós possamos ver nossas gerações sendo abençoadas. Que nós possamos ter homens fortes, homens fortes, homens fortes, homens que possam mudar e fazer a diferença nessa terra. Que o Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre os teus filhos, que seja sobre a tua família, sobre a tua esposa. Que você seja um exemplo dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, dentro do seu comércio. Que você possa ser um exemplo de homem, aonde você pisar os teus pés, ali você faça a diferença. Que Deus seja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém e amém. Deus te abençoe.